E quando o mocinho não é o mais esperto? Eu sou o Douglas Heraldo, criador do blog Listas Literárias, e hoje eu vou compartilhar com vocês os livros com os assassinos mais espertos e inteligentes da nossa literatura. Olá, leitores e leitoras, eu sou o Douglas Heraldo, criador do blog Listas Literárias, o blog com as listas mais divertidas, criativas e originais da internet brasileira. E esse aqui é o meu canal no YouTube e desde já eu convido para você dar o seu joinha nesse vídeo aí se você curtiu e achou interessante as dicas. E também não se esqueça de se inscrever no canal aí para dar essa força para a gente continuar crescendo e trabalhando e fazendo essa linkagem em vídeo também aí com o conteúdo super imenso que a gente já tem lá no Listas Literárias. E na lista de hoje eu convidei vocês para a gente observar aqueles livros em que o mocinho, em que o policial, em que aquele que seria o protagonista não é o mais esperto de toda a narrativa. Porque sim, também há inteligência, às vezes extrema inteligência, do outro lado da moeda. E por isso nós vamos compartilhar 5 leituras aí que trazem assassinos extremamente espertos e inteligentes. E obviamente eu não poderia começar essa lista sem abordar aí o mais famoso, ou um dos mais famosos assassinos e serial killers da literatura. Eu estou falando do Dr. Hannibal Lecter, né? Que inclusive ele nem é o assassino perseguido de O Silêncio dos Inocentes, obra em que ele surge aí. Mas antes de eu falar um pouquinho mais deste livro, vamos lembrar para vocês, todas as obras aqui da seção 5 leituras, né? Elas se encontram com as resenhas realizadas lá nos Listas Literárias. Vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo o link para as resenhas e também para aquela galera que quiser comprar e fazer essa leitura das narrativas, também o link para acesso e compra dos livros. Então vamos começar com a nossa lista aqui, com O Silêncio dos Inocentes, né? Com esta obra em que a Clarice Sterling, que é a investigadora, que também é bastante esperta, bastante inteligente, ela tem esse contato com o Dr. Hannibal Lecter, que ele é um canibal que está preso, né? Ele está preso numa cela incomunicável, mas ela precisa desse contato com esse cara que é talvez o maior psicopata, sociopata de todos os tempos aí das nossas narrativas literárias. E ela precisa fazer esse contato com ele para solucionar um crime cometido por outro serial killer, né? E aí é o mais interessante nisso, que o Dr. Hannibal passa, então, a fazer essa colaboração, mas a partir do seu interesse e dos seus planos futuros, porque o Hannibal, com certeza, ele tem aquele espírito do jogador de xadrez, ele está sempre algumas jogadas à frente, e esse é o grande desafio da Clarice Sterling, né? Em investigar e contar a colaboração do Lecter para a investigação do crime que ocorre no decorrer aí da narrativa e é o serial killer que ela procura. E o Dr. Hannibal vai manipulando com a sua inteligência, com a sua argúcia, né? E depois nas cenas finais em que ela se revela e do modo também que se surge aí o que ele estava planejando, né? Mostrando toda a inteligência, ele que é um PhD, ficcionalmente ele é um PhD, mas isso também se justifica, né? Essa formação do Dr. Hannibal, ela se justifica a partir dos atos e das teias que ele vai preparando aí no decorrer das narrativas, enganando e ludibriando aí todo mundo, e é uma narrativa que com certeza para quem curte literatura policial, né, é das mais ágeis no sentido de ritmo e de volume e das mais interessantes aí, e que para quem curte o gênero em algum momento da vida precisa ler aí O Silêncio dos Inocentes com o Dr. Hannibal Lecter, que é um dos assassinos mais inteligentes, se não o mais inteligente aí da literatura. E vamos compartilhar uma outra leitura com um outro assassino tão inteligente quanto, não sei se tão quanto assim, né? Mas que também muito famoso. Não entro aqui nessa lógica de psicopatia, sociopatia, que não é a minha área de formação, né? E tudo mais, mas que esses personagens carregam algum desses elementos de danos, né? Neurais aí, eles são realmente maus por um instinto de alguma forma, tanto como o Lecter, que utiliza essa inteligência, essa argúcia, mas ele é eminentemente mau. Tom Ripley, né? Thomas Ripley, o talentoso Ripley, também é uma dessas personagens que se caracteriza por isso. Só que diferente do Lecter, né?
Em O Talentoso Ripley, ele consegue ainda, está escapando ainda muito mais, né? E ele, diferentemente do Lecter, que claramente utiliza e sabe da sua própria inteligência, o Ripley, ele é inteligente, ele é astucioso, ele não tem uma formação, ele tem uma história de vida, né, um tanto quanto problemática, a sua inteligência não vem com carimbo, né, universitário como o Hannibal Lecter, mas ele utiliza a sua capacidade, ele é um grande manipulador, né, ele manipula todo mundo, e aí no primeiro livro, que é o Talentoso Ripley, ele acaba assumindo a identidade de Dick Greenleaf, que é quem ele acaba matando, né, a quem ele acaba matando e assumindo essa identidade, e manipulando a todos, né, e assumindo esta nova identidade, depois retornando ao próprio Tom, enfim, mas ele se mostra bastante inteligente. A diferença é que o Ripley, diferente do Lecter, ele está sempre à beira de um abismo, ele está sempre à beira de ser preso, e algumas questões, algumas atitudes que ele passa também são, né, muito arriscadas, e diferente do Lecter também, embora ele seja inteligente, eu, enquanto leitor, considero que ele toma muitos riscos, umas atitudes estranhas, e a própria narrativa, por vezes, traz alguns elementos inverossímeis, né? Estou aqui na leitura de uma segunda obra deste personagem, que é o Ripley subterrâneo, que acontece 3 anos depois dos acontecimentos em Um Talentoso Ripley, mas ele toma uns caminhos assim, né? Ele assume algumas identidades, às vezes para o leitor não fica bem claro de que como que a pessoa, por mais que o outro esteja disfarçado, eu conversei contigo enquanto Tom e depois enquanto Dick, e não consigo reconhecer isso, é um tanto quanto estranho esta parte aí, e este modo como ele consegue manipular as coisas, ainda que ele seja sempre aquela pessoa em suspeição, né? O Tom Ripley, ele está sempre sob suspeita de algo. Inclusive, na segunda narrativa, ele permanece carregando a sombra da suspeição dos acontecimentos anteriores, né? E mesmo assim ele segue com a sua vida e a sua jornada de crimes, né? Que quando lhe dá na veneta e ele mata alguém, enterra alguém, faz alguma coisa aí, mas diferente de ser um mal pelo mal, como às vezes a gente vai perceber no Lecter, o Ripley, ele tem muita questão da ascensão social, ele é um ascensorista social, ele gosta da mordomia e da boa vida, né, da vida entre champanhes, entre a vida e não trabalhar e tudo mais, e ele assume, ele quer esse papel, então ele faz de tudo para chegar a essa vida que ele consegue aí a partir do crime, né, lógico, utilizando a sua inteligência, e isso não depõe contra a sua inteligência, mas tem algumas distinções entre ele e o Lecter, por exemplo, que a mim saltam muito nos olhos, mas é uma leitura vertiginosa, né, angustiante também, porque parece que está sempre ali, sempre vai dar errado os planos do Ripley, mas ele vai se escapando sempre pelas beiradas, e às vezes nós, enquanto leitores, inclusive nem entendemos como que a desgraça acaba conseguindo se escapar, ou como os demais acabam não percebendo aí as artimanhas do talentoso Ripley. Então aí mais uma dica com assassinos extremamente inteligentes aí da nossa literatura. E vamos trazer à baila aqui uma obra de um autor nacional que tem grandes obras no gênero do suspense, do thriller, do romance policial, né? Estava em dúvida entre trazer também o pessoal aqui do Jantar Secreto, que também aí mata algumas pessoas, vende a carne, come tudo bem, que é uma baita obra aí do Rafael Montes, esse escritor brasileiro que chama atenção pela sua literatura policial e de suspense. Mas para estas dicas e para estes 5 livros aqui, eu acabei escolhendo por Dias Perfeitos aí, que é uma obra de uma jornada psicológica bastante forte. O Theo, que é o protagonista, e aí ele tem aquela, né, ele tem a paranoia, agora está inclusive me fugindo aí o nome dessas paranoias psicológicas todas, mas ele acaba conversando aí com os seus entes e com a sua própria consciência psicológica, e acaba justificando todas as atrocidades e o crime que ele acaba cometendo, né? E isso é que o torna aí um desses assassinos extremamente inteligentes aí da nossa literatura, e um dos mais interessantes aí da literatura brasileira, porque ele é uma figura que certamente aí o leitor e a leitora, ao seguir pela narrativa, sente esse impacto forte, porque ele não é aquele cara legal de você acompanhar, ele não é aquele cara, né, porque ele é extremamente doentio, ele é extremamente
louco no sentido de carregar essa sanha assassina dele e o modo como ele acaba justificando e fazendo sentido nessas conversas mentais e psicológicas ao longo aí da narrativa. Então, para quem curte literatura de suspense, para quem gosta de obras em que o criminoso ganha destaque, e aí vem essa discussão muito forte sobre essas camadas psicológicas que constituem essa maldade, Dias Perfeitos aí do Rafael Montes, é bem interessante, é bem curioso, é uma obra de bastante impacto mesmo aí, e que também reúne aí o Theo, que é um dos assassinos mais inteligentes da literatura. Vamos quebrar a lógica da lista. Na lista a gente vem trazendo aí obras ficcionais com assassinos inteligentes, né? E extremamente inteligentes. Mas este livro aqui sempre me chamou muita atenção. Aliás, a gente cada vez mais acompanha a violência do mundo e as coisas que acontecem sob as camadas da sociedade que parece viver num outro mundo mais organizado e civilizado. Sob essa camada existe aí uma onda, um choque de violência e pessoas que trabalham com isso. E aí, se você viu que já tem inclusive a questão da capa do filme, né, que aqui traz a capa do filme, os especialistas, aqui a gente traz sobre esses assassinos que constituem um grupo, uma firma, e eles são contratados para uma vingança familiar, e é uma vingança que leva tempos aí contra soldados britânicos, né? E que narram como eles elaboram essa vingança, esses assassinatos aí, sob encomenda de um sheik, né, para vingar a morte de um filho durante uma das guerras lá no Oriente. E aqui a argúcia, o método, como são descritos a organização da morte, como esses profissionais do assassinato e do assassínio trabalham, né, mostram a extrema inteligência, né, e um olhar diferente do mundo como a gente conhece, mas não menos interessante no sentido de que a gente acompanhar. Aliás, é bem curioso de saber que tem esse tipo de profissão e profissionais de tão alto gabarito como os abordados aqui no filme, né? Nesse trabalho, e como eles organizam essa vingança longa, como eles planejam, preparam e organizam, inclusive, os assassinatos a não demonstrar que tenham sido assassinatos, mas ainda assim acabam cumprindo com os compromissos para com quem eles contratou. E aí é interessante, você pode ler o filme também, tem ali, o livro é muito bom, e aí o legal é que dentro dessa história toda, com esses casos reais, são casos reais, né? Eu já tinha dito isso ali, e mostra essa clínica, na verdade, não é a firma, né? A clínica, a clínica que é responsável aí por cometer estes assassinatos sob encomenda, esses grupos de assassino, e é uma obra bem impactante no sentido de você ver esse funcionamento, essa teia criminosa que se cria, mas também aí a inteligência e o planejamento destes assassinos. Muito bem, vamos para o último livro aí da nossa lista. Vamos fechar a lista com uma obra que não dá para enquadrar extremamente em literatura policial, porque creio que ela não é, ela é um romance mesmo, ela é uma narrativa, uma novela, um romance, mais do que literatura policial, que tem aí a família Corleone no protagonismo dessas ações e que trata da máfia nos Estados Unidos, né? Muita gente, inclusive, mescla com o real e o não real nesta obra aqui do Mário Puzo. Vamos colocar o Don Corleone e outros tantos assassinos muito inteligentes que tem nesta obra aqui, que coloca esses meandros, esse funcionamento da máfia, e esse é um dos detalhes do livro. Aliás, mais um livro aqui em que a gente se fala muito sobre as adaptações que estragam os livros. Aqui a gente tem uma outra obra literária cuja adaptação ganhou muita fama e muito sucesso também, e acho que isso é um processo interessante. Mas o que é discutido nessa obra é como o Mário Puzo consegue descrever com muita minúcia essa questão da ação e das atividades das máfias, os assassinatos, os crimes, os funcionamentos, a ética existente ali dentro dessa sociedade criminosa, né? Então, por esses elementos, ele se torna aí uma obra também que, independente por ser obra que entre para o gênero suspense, policial ou não, ele é uma obra para você entender e alguns funcionamentos, algumas lógicas ainda um tanto brutas aí como e existentes na nossa sociedade.
e também um tanto quanto argutas e inteligentes no processo, como o Don Corleone organiza a sua família e o seu entorno, e a própria máfia nesse sentido, de autoproteção à instituição. Aqui a máfia é tratada enquanto uma instituição, e ela o é, de fato, né? Então eles sempre têm esse muito cuidado, a despeito das guerras entre famílias que ocorrem algumas no decorrer da narrativa. Há também esse processo da gente compreender como a instituição máfia é protegida a partir dos acordos que eles fazem entre eles, quase que numa existência de um Estado ou de uma sociedade em paralelo, né? E aí os tons realistas que são construídos a partir da narrativa aí do Mário Puzo acaba tornando a obra ainda muito mais impactante, e com certeza aqui também um dos 5 livros aqui da nossa seleção com dicas de leituras que reúne obras com assassinos extremamente inteligentes. Espero que vocês tenham gostado, espero que o vídeo vale o seu joinha e também a sua inscrição no canal. E também deixe nos comentários, comente se você já leu alguma dessas obras, o que achou, o que não achou, ou qual outra obra que você considera que tem aí assassinos extremamente inteligentes. Valeu, até a próxima!